O que é o pecado? É a quarta aula do tema do nosso livro Discipulado Bíblico, 44 temas. Então nós temos versículos sobre cada assunto. Chegamos a esse quarto tema, a falar sobre o pecado. E na próxima aula, falar sobre como fazer para ser salvo. Bem legal, a próxima aula que vai falar bastante coisa. Então vamos lá ver. Você pode baixar esse livro com todos. Tem o tema, um comentário e vários versículos sobre vários assuntos. Então nós falamos sobre a criação, a queda do homem e as maldições, a nossa vida sem Jesus e agora o pecado, né? O que é o pecado? Depois a próxima, como fazer para ser salvo, salvação de graça. Vai ter vários ensinamentos aqui que vão edificar a nossa vida, tá bom? Então vamos lá, a criação, a queda, e você pode baixar esse PDF ali, nossa vida sem Jesus e o pecado. O que é o pecado? Tem sempre um comentário aqui para você estar vendo. O pecado é um erro, é uma desobediência, traz separação. Mas deixa eu, antes de eu falar, você pode usar esse livrinho para consolidar pessoas, né? Dar ensinamentos, tem várias bases de versículos aqui sobre cada assunto. Então, uma dúvida que a pessoa tem um assunto, você tem aqui, você pode tirar, tá? Então, vamos lá. O pecado. Pecado é erro, é desobediência, traz separação, condenação e inferno, e todos nós já pecamos e necessitamos urgente de perdão. A gente passou nas outras aulas, né? Que todos pecaram, que veio o pecado, as maldições, onde começou o pecado. A nossa vida sem Jesus como andávamos no pecado. Agora vamos falar sobre esse pecado, que é errar o alvo. Pecado é uma desobediência, é uma independência, primeiro. Nós falamos a independência, né, de escolher entre a árvore da vida e todas as árvores e depois escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Foi enganado, ele acabou escolhendo uma independência, querer saber mais do que Deus, e é isso todo o problema do mundo, as pessoas achar que pode viver sem Deus. Todos nós um dia já pecamos, necessitamos urgente de perdão, mas para receber perdão e consequentemente a vida eterna, precisamos do sacrifício de Jesus em nossas vidas. Então é importante saber que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos falar, vamos ler os versículos, daí você vai estar vendo, né? Vai vendo ali, ó. Gênesis 2:16. Ordenou o Senhor Deus, eu vou tentar ser rápido, né? Geralmente as aulas são rápidas, tá? Ordenou o Senhor Deus, dizendo: E toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. Então, aqui no 3:17. E o homem disse, ao homem disse, portanto, destes ouvido a tua mulher e comeste da árvore que eu ordenei, não comesses, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas comerás delas todos os dias. Né? É um resumo aqui, né? A mulher foi seduzida, a árvore ela desejável, boa para comer, boa para os olhos, ela achou que ia dar sabedoria, né? E o diabo mentiu, falou que eles não iam morrer. Eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. E a natureza recebeu uma natureza caída, porque a geração veio com a semente da maldade, uma raiz do mal veio, que é essa natureza pecaminosa, a tendência a fazer o mal, que veio de geração em geração. Daí nós vemos que o filho de Adão, né, Caim matou Abel. Ali entrou a primeira morte no mundo, não era para ter morte. Nós vimos também na primeira aula que era uma vida perfeita, sem morte, sem destruição, sem guerra, sem nada. Mas depois entrou o pecado e as consequências. E aqui a terra ficou maldita. Então ele comeu, aí ele botou a culpa na mulher, a mulher botou a culpa na serpente, a serpente não tinha ninguém para botar a culpa. Então a serpente é Satanás, né? Ele já tem o castigo dele, já Apocalipse fala o destino dele, que é o lago de fogo, o último destino. Mas para o ser humano ainda há salvação, basta arrepender e crer, né? Reconhecer que errou, reconhecer que é pecador e que precisa de Deus. Não comerás dela. E ao homem disse, porque deste ouvir a sua mulher, comer, tal, né? Falou para não comer, a terra ficou maldita, né? Então existe uma maldição, fadiga para conseguir o sustento, mas na verdade quando você recebe Jesus, né, você interage pela fé e a bênção está estabelecida. Existe uma bênção na cruz para quem crê.
que a maldição é removida quando você crê em Jesus, quando aceita Jesus e pratica a palavra, né, você usa da autoridade e da fé e você começa a ver milagres. Talvez a pessoa que não crê em Deus, talvez ele vai ter mais dificuldade e lutas, né? Mas só que Deus, ele ainda assim continua abençoando, porque ele tem uma bênção especial para todas as pessoas. Mas a pessoa que anda longe de Deus tentando praticar o pecado vai colher seus frutos. E esse é o problema, né? Agora aqui, ó, Romanos 6:3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que legal. O salário é a morte. Então todo mundo pecou, merece a morte. Mas, graças a Deus, Jesus veio. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo pecou, todo mundo falhou, todo mundo enganou, todo mundo fez algo, alguma lei, desobedeceu pai e mãe, uma mentira, algo que falhou o caráter. Todos, a Bíblia fala que não tem nenhuma pessoa que nunca pecou. Todos pecaram, então quer dizer que todos precisam de Deus. Jesus não veio salvar é, os bonzinhos, ele veio salvar pecadores. A Bíblia fala que ele não veio chamar justo, mas pecador arrependimento, porque não tinha nenhum justo. Essa é a diferença. João 3,19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece da luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que suas obras são feitas em Deus. Então Deus, ele deixou Jesus. Muitos amam as trevas, mas quando a pessoa vem para a luz, vem para Jesus, aceita Jesus, Deus começa a mostrar quem ela é, e aí começa a ser transformada na presença de Deus. Deus vai mostrar. E a pessoa recebe a semente, recebe o poder do Espírito Santo que te ajuda, que vivifica. E quem não nasce de novo, a Bíblia fala que não pode ver, depois não pode entrar no reino dos céus. É preciso um novo nascimento, um nascimento do Espírito, Espírito vivificado. Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer, estávamos todos no pecado, nos quais andastes outrora, seguindo o curso desse mundo. Quer dizer, seguindo a influência do diabo, do sistema do mundo, que é o sistema que tenta andar longe de Deus, fazendo o que dá prazer mesmo, que desagrada mesmo, que seja profano mesmo, que seja enganoso, malicioso. O mundo quer fazer o que é gostoso, mas sem se importar se agrada a Deus ou não. E aí, quando faz o mal, quantas pessoas estão presas nas drogas, no vício, na maldade, na prostituição, porque está aí, querendo fazer o que é bom. Mas é pecado e mata e aprisiona e escraviza. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 1 João 3,4, aqui fala quando a pessoa nasceu de novo, aqui fala assim, todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é uma rebeldia. Então a pessoa, ó, 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quem vive pecando, ele é escravo, e então ele anda em rebeldia. O pecado é uma rebeldia, né, contra Deus, contra aquilo que Deus quer, contra a santidade de Deus. E o pecado é uma rebeldia, uma desobediência que está falando. Quem comete o pecado é filho, quer dizer, ele nasceu nessa natureza e ele está seguindo esses pensamentos que é influenciado pelo maligno. O diabo vive pecando, ele começo, então, ele que é o princípio do mal, da desobediência, né, fez o homem desobedecer no princípio e tenta fazer isso. Agora, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, ele morreu na cruz para vencer a morte, ele não pecou, ganhou autoridade, ressuscitou e agora deu o poder para quem crê nele de ser filho, de ser salvo, de ser abençoado. João 8:24. Por isso vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Quer dizer, se a pessoa não crê em Jesus, ela continua na morte, continua essa árvore frutificando para o mal e para a morte eterna. Né? Romanos 5:12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, portanto todos pecaram. De novo está falando que todos pecaram. Mas só que aí fala que através de um veio o pecado, mas através de outro, que é Jesus, veio a morte e a vida, porque
Um era alma vivente, o outro é espírito vivificante. Jesus tem vida para quem crê. E aí você vai conseguir vencer. Basta crer em Jesus, se arrepender e andar com Jesus, né? Com o Espírito Santo, sendo guiado por ele. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e este o guarda, aquele que nasceu de Deus, e o maligno não o toca. Aquele que nasceu, a diferença é como saber se a pessoa nasceu de novo. Quando ela aceita Jesus e ela tem frutos, ela não tem a tendência mais de viver no pecado, ela às vezes erra. E a Bíblia fala, se errarmos, temos advogado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas já existe, ele não vive mais na prática, não é mais escravo, não é mais influenciado, ele é influenciado mais por Deus e pelas coisas, ele tem desejo pelas coisas de Deus e faz as coisas. E ele é guardado por Deus, porque ele nasceu de Deus. A diferença é essa, que aquele que é escravo do pecado vive pecando, por isso ele morre. Mas aquele que nasceu de Deus, ele é guardado, ele é protegido, ele tem a semente ali e ele pratica a justiça, ele pratica a vitória e ele consegue vencer. Né? E quando errar, não é porque ele está praticando todo dia, é porque às vezes aconteceu e ele errou. Mas não é uma prática constante na vida de quem serve a Deus, de quem aceitou Jesus, de quem nasceu de novo. Aqui fala de algumas obras da carne, né? Então, se a pessoa tem a tendência e ela não nasceu de novo, o que frutifica nela são as obras, são manifestas. Todo mundo vai ver o que ela faz, porque isso vai ser natural, porque vai sair dela algo que ela é, né? Porque a carne dela deseja aquilo, é quando é influenciada pelo maligno e acaba fazendo. Gálatas 5,19. Mas só que tem o fruto do Espírito, que também fala, só que não está aqui, né? Mas você pode ler depois na continuação. O fruto do Espírito é o contrário. Ele tem a tendência de fazer as coisas de Deus porque ele nasceu do Espírito, nasceu de Deus. E aí ele tem o Espírito Santo ali gerando vida, gerando alegria, gerando paz, gerando salvação. Ó, ora, as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, né? Tudo aquilo que a pessoa vai fazendo que é pecado, que é engano, que afasta de Deus, né? As invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já antes preveni, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aqui são as obras da carne, mas quando a Bíblia fala, se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, vivereis. Está lá em Romanos 8. Deus deu o Espírito Santo para quê? Para que a gente possa ser vivificado e combater essa natureza pecaminosa e conseguir dar fruto. E de repente, porque você está indo na igreja, está orando, está buscando, está lendo a Bíblia, está se enchendo as coisas de Deus, você vai conseguir vencer. Daqui a pouco você já não está mais xingando, brigando, reclamando. Você está andando em santidade, verdade, justiça, porque a Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram sua carne, sua natureza, sua tendência pecaminosa. Então, na noção de Cristo já entenderam e pela mente eles falaram, não, nós temos que fazer a coisa certa. E eles praticam a coisa certa e tem uma força de Deus que os ajuda a fazer a coisa certa. Glória a Deus, né? Então, se você der lugar para Deus, Ele vai te ajudar. Então, essa aqui é a aula sobre o pecado. Passamos para você essa quarta aula. A próxima aula vai ser como fazer para ser salvo. É bem legal, bem tremendo. Tem uma coisa, tem algo, eu dar uma explicação bem legal. Tá? Deus abençoe e compartilha. E baixa o livro se você quiser, está na descrição do vídeo, tá?